eu tenho até o dia de outubro para pagar. Então, assim, simplificou demais a vida das pequenas empresas. E, normalmente, é o que mais vale a pena. Só que tem aqueles critérios, limite de faturamento, atividade fim, né, da empresa, etc. Mas é o melhor. Acontece de ser desenquadrado do Simples Nacional? Acontece. Por exemplo, se eu ficar devendo o Simples Nacional, não é de um ano para o outro, não, que muita empresa deve de um ano para o outro, mas tipo assim, 2, 3 anos, aí na hora do enquadramento de novo do Simples Nacional, chega uma liminar lá que eu não posso, eu tenho que quitar minhas dívidas. Então, eu saio do Simples e já caio num outro regime tributário, e aí vai aumentar muito a forma de pagar o tributo. Muito. O MEI. O MEI também, ele paga o Simples Nacional. Só que é um pouco mais simples ainda do que esse aqui. O MEI, ele paga dentro da guia dele, que também vence dia 20, ele paga a contribuição previdenciária em cima do salário mínimo, e ele paga, se for comércio, ICMS, e se for serviço, ISS. Eu, por exemplo, igual eu contei meu caso para vocês, que lá eu coloquei professor, né, instrutor, e coloquei venda de folheados. Então, eu pago contribuição previdenciária, pago o ICMS, porque lá consta que eu tenho atividade de comércio, e de prestação de serviço, como professora. Eu pago R$61 mensais, só, todo dia 20, fechado do mês anterior. É bem simples. O simples do simples, né? Uhum. 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 Investir nessa parte. Resguardar. Uhum. Compensa, né, muito a questão de garantias, né? Porque tem atividades igual a questão de salão de beleza, mesmo assim, não é registrado. Eu acho que salão não registra, é muito raro. Então, é em cima do seu trabalho e, sei lá, né, se machuca alguma coisa, tem que ter esse negócio. Agora, a aposentadoria não conta normal, né? É um ponto que todo mundo também acha que conta para aposentadoria por idade ou de invalidez. De tempo de serviço, não. Tá mais difícil, né? Bom, então, gente, é o mais simples. Se por acaso sair desse, aí eu preciso optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Vamos falar um pouquinho desses agora, vocês vão ver que ele é mais chatinho para calcular, tem algumas diferenças aí. Lucro presumido, se você faturou mais do que 4.800.000 e faturar até 78 milhões no ano, você pode se enquadrar no lucro presumido. E esse regime ele vai ser indicado para aquelas empresas que têm um lucro elevado e não são obrigadas ainda a se enquadrar no outro regime, que é o lucro real. Vou explicando o porquê dessa indicação aí. Como que é o lucro presumido? Nesse tipo de regime, há uma forma de tributação simplificada, mas não tanto igual o simples. Ela é mais simples em relação ao real, que vai estabelecer uma base de cálculo do imposto de renda e da CSL das empresas, que são os dois tributos
mais pesados para a empresa. E além desses cálculos, vai pagar ICMS, IPI, COFINS, tudo separadinho. O PIS e COFINS, eles são mensurados de maneira cumulativa. Isso significa que as compras da empresa não podem ser usadas como abatimento para pagamento desse imposto. Lembra que eu falei com vocês assim, tem alguns casos que quando eu compro a matéria-prima, eu já paguei um tipo de tributo, aí na hora de eu vender eu posso abater. O lucro presumido não aceita fazer isso, só no lucro real. Então, é um ponto negativo para o lucro presumido? Pode ser. A alíquota do PIS/COFINS para o regime tributário lucro presumido é de 3,65% em cima do faturamento. 3 para COFINS e 0,65% para o PIS. Dá esse percentual aí, em cima do que ela faturou. Já a CSL e o imposto de renda é em cima do lucro. Vamos falar. Mesmo que o CNPJ tenha adquirido uma margem de lucro maior, a tributação vai incidir na margem pré-fixada. Como que é isso, gente? Olha o nome, lucro presumido. A empresa, ela presume que ela vai ter determinado lucro no ano seguinte. E aí, os tributos são todos esses dois, né, principalmente, o imposto de renda e a CSL é calculado em cima dessa presunção. Não é em cima do lucro que realmente aconteceu. Então, aquelas empresas que têm um lucro muito grande, elas conseguem presumir um lucro menor e pagar em cima desse lucro menor. Então, é vantagem. Só que tem 2 pontos. Se a empresa tiver mais lucro, ela vai pagar em cima daquele que foi presumido. Mas e se ela tiver menos lucro? Vai ser em cima do que ela presumiu. Muita empresa tomou prejuízo aí na pandemia. Porque imaginou que seria um ano normal e não foi. Pagou em cima da presunção. Sem choro nem vela, não tem como reclamar, não. Bom, o imposto com base no lucro presumido, ele será determinado no período de apuração trimestral, sempre de 3 em 3 meses. 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, que é o ano calendário lá e é garantido na lei, tudo direitinho. Principais impostos que são recolhidos e as respectivas alíquotas. PIS é 0,65% em cima da receita bruta, do faturamento. COFINS, 3% em cima do faturamento, receita bruta. O imposto de renda, ele é calculado em cima da presunção do lucro. Vamos falar da presunção do lucro, então, gente. Por exemplo, a minha empresa, ela fatura 100 mil anual. Eu prevejo um percentual de lucro. Como que é essa previsão, essa presunção? Eu que decido? Não. Existe uma tabela do governo que vem lá. A minha empresa é prestadora de serviço. Então, prestador de serviço que faturam até X valor é 32%. Aí eu trabalho em cima dessa presunção, tá? Quando eu falo assim, eu escolho, não é eu que falo, não. Senão eu vou falar que eu vou ter só 1% de lucro, né? É baseado numa tabela pré-definida do governo. Então, o imposto de renda eu vou calcular em cima dessa presunção. E o imposto de renda, eu acho que eu já mostrei para vocês, né? É 15% em cima do valor total da presunção do lucro. E cada vez que esse lucro der mais de 20 mil mensal, no caso aqui a gente vai calcular trimestral, der mais de 60 mil trimestral, eu vou pagar mais 10% em cima disso. E a contribuição social, que é em cima também da presunção do lucro, 9%. Tirando isso, tem aqueles outros tributos que eu vou pagar lá, tá? ICMS, outros tributos. Aqui falando só dos federais. Então, além desses impostos federais, a empresa da gente pode pagar ICMS, ISS,
o que ela mais dever lá e conforme a atividade dela. E as regras desses outros impostos são de quem tem competência, Estado e município. Outra coisa, vale lembrar que a incidência do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social tem algumas particularidades. Esses impostos, eles têm alíquotas que vão variar conforme o ramo de atividade do negócio e vão incidir apenas sobre a presunção do lucro. Essa é a base que a gente está aprendendo aqui. Um exemplo, ó. Uma empresa de atividade comercial, por exemplo, a receita dela do primeiro trimestre foi 1 milhão. Como que eu vou calcular? Tem a tabela que fala lá que a alíquota de presunção para essa atividade é 12%. Então, eu vou fazer a presunção. Vou pegar o que ela faturou no trimestre, multiplicar pela alíquota, eu achei a presunção. 120 mil é que eu estou presumindo que vai ser meu lucro. E aí eu vou pagar os 9%, que é a alíquota da CSL, em cima dessa presunção. Neste caso, aí eu vou pagar 10.800 de CSL, dentro do trimestre. E o imposto de renda dá mais um pouquinho de trabalho. Presunção, a mesma coisa, eu vou pegar o que eu faturei, né, a receita, vezes a alíquota. A alíquota do imposto de renda para esse caso é 8%. Onde que eu tirei isso? Lá da tabela oficial do governo. Então, a presunção do meu cálculo do imposto de renda vai ser 80 mil. Vou pagar 15% em cima disso, 12 mil. Só que cada vez que eu, dentro de 3 meses, eu tiver um lucro maior do que 60, a diferença eu vou pagar mais 10. Então, eu coloco lá, 80 mil, que foi o trimestral, menos 60, sobrou 20. Vou pagar 10% desse 20, mais 2 mil. Somos 2, 12 mil mais 2 mil. Vou pagar 14 mil de imposto de renda nesse caso aí. Deu para pegar? Nós vamos fazer exercício disso para ficar bem. Então, a diferença não. O ponto do lucro presumido é isso, que eu não tenho lucro já pronto. Eu pego o que eu faturei, o governo me dá uma alíquota para calcular meu lucro em cima daquela alíquota. Então, se eu faturei aqui, nesse caso, 1 milhão, o governo me deu 12% na CSL, significa que eu vou presumir um lucro de 120. Por isso é que a gente fala que esse regime é indicado para quem tem um lucro alto, faturamento pequeno, mas um lucro grande. Não tem produtos que fatura pouco, mas o lucro é grande? Compensa. Se for o contrário, não compensa. Se o faturamento for grande e o lucro for pequeno, a presunção do lucro vai ficar maior do que a de verdade. Então, não compensa. São raciocínios que o tributarista faz para ver qual enquadramento que é melhor para cada empresa. Ó, o lucro presumido ele pode ser um regime benéfico para a empresa que tem as margens de lucro acima da presunção. Presumi ali 120 mil de lucro. Na realidade, eu tive 180, bom para mim, que eu estou pagando em cima da presunção 120. Mas se aconteceu alguma coisa eu tive 100, problema meu. Vou pagar de 120. E é indicado aí para quem tem pouco custo operacional e folha de pagamento baixa, né? Que isso vai dar uma margem de lucro maior. Mas mesmo assim, o ideal é verificar se essa empresa não pode ser enquadrada no Simples, porque o Simples ainda propicia maior vantagem comparada aí ao lucro presumido. O próximo é o lucro real. Ele é um regime tributário que tem como finalidade mensurar o imposto de renda e a CSL em cima do lucro que realmente aconteceu. Agora, não vou presumir nada. Eu vou pegar o lucro que eu realmente tive lá, baseado nos documentos contábeis. As alíquotas é de 15% do imposto de renda, mais 10%, a mesma coisa, e 9% para a CSL.
Agora, o PIS e o COFINS vai variar de 0,65 até 7,60 em cima do faturamento. No lucro real, o imposto de renda ele é definido por meio do lucro contábil da empresa, que vai ser acrescentado aí dos ajustes requeridos pela lei fiscal. É obrigatório esse regime para empresas que faturem acima de 78 milhões anual. Faturou mais do que 78 milhões, não precisa nem escolher, nem calcular nada, tem que ser lucro real mesmo. É empresa de movimentação financeira, só lucro real mesmo, não tem opção nem do simples, nem do presumido. Por conta dessas variações, né, é considerado um regime mais complexo e mais adequado para empresas que têm margem de lucro menor que 32%. E é obrigatório ir para essas instituições, instituição bancária, sociedade de crédito, sociedade corretora, caixas econômicas, empresa de arrendamento mercantil, cooperativas, empresa de seguros e entidades de previdência privada. Não tem opção. É obrigado a pagar dessa forma aí. Então, olha só. Abrir uma empresa ou trabalho numa empresa. O contador e o tributarista, eles vão me aconselhar a enquadrar em determinado regime tributário. Eu, como profissional da administração ou como empreendedor, eu preciso saber o que é isso. Então, eu já tenho que conhecer um pouquinho. Se a minha empresa for pequena, melhor que eu faça é me enquadrar no Simples Nacional e me manter lá. As tarifas, né, as alíquotas vão ser mais justas e a forma vai ser muito mais simplificada. Se por algum motivo a minha empresa não puder ser enquadrada no Simples Nacional, ou porque faturou muito, ou porque ficou devendo e foi desenquadrada, ou porque é uma empresa que mexe com operações financeiras, alguma coisa nesse sentido, aí eu preciso optar se ela vai para o lucro real ou lucro arbitrado. E eu preciso saber o que é mais vantajoso para mim. Se eu for uma empresa que o meu lucro é muito grande, compensa eu optar pelo lucro arbitrado. Se a minha empresa for uma empresa que tem um faturamento alto, mas a margem de lucro é pequena, melhor eu ficar no real. Então, eu tenho sempre que conhecer esse enquadramento para optar o que é melhor para mim. E a gente vai fazer um estudo de caso ainda essa semana, vocês vão ver que dá uma diferença bem grande de tributação de um regime para o outro. Se eu, por acaso, optar por um regime e for confirmado que eu não posso ficar naquele regime, ou que eu não apresentei documentação suficiente, o governo ele me joga nesse quarto regime de apuração. É chamado lucro arbitrado. O lucro arbitrado, ele é o seguinte, o governo, né, a fiscalização, a receita que vai definir qual que é meu lucro. Por quê? Eu tentei provar lá que meu lucro é X, mas faltou documento. Ou tinha documento adulterado. A receita pensa, me vê como fraudulenta. E aí me dá uma punição, me obrigando a pagar dessa forma aqui. Então, o lucro arbitrado, ele é uma hipótese que vai ser aplicada nesses casos aqui, ó. O contribuinte que for obrigado à tributação do lucro real e não mantiver escrituração na forma das leis ou deixar de elaborar demonstração financeira. Na hora de pagar o tributo, vai ser lançado nesse aí. Se a escrituração que tiver obrigado revelar evidente indício de fraude ou conter vícios, erros ou deficiências, vai cair lá no lucro arbitrado. O contribuinte que deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
obrigatórios, como o livro caixa, por exemplo. Aí não tem jeito da Receita verificar nada, a Receita fala, não, paga no lucro arbitrado. O contribuinte que opta indevidamente, com base no lucro presumido, tinha que pagar no lucro real e optou lucro presumido aí, sem poder. Punição, vai ser enquadrado no lucro arbitrado. Comissário ou representante de pessoa jurídica estrangeira que deixar de escriturar e apurar o lucro da atividade separada do lucro do domiciliado no exterior. Misturar, né, a apresentação aí. Paga lucro arbitrado. Contribuinte que não mantiver uma boa ordem e, segundo as normas contábeis recomendadas, os livros obrigatórios, livro razão, ficha para resumir e totalizar, etc. Ou seja, documentação contábil irregular. Cai no lucro arbitrado. O lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta dessa empresa, vai ser determinado a partir da aplicação dos mesmos percentuais previsto para apuração do lucro presumido, porém, acrescido de uma multa de 20 mil. De 20%, desculpa. Ou seja, como que faz o lucro arbitrado? Pega o faturamento da empresa, faturamento oficial bruto dela, lança o valor da tabela do lucro presumido e mais 20% em cima. Ou seja, vai sair muito mais caro. Ok? Então, são esses os tipos aí de regime de apuração que vai fazer toda a diferença na hora do pagamento. As diferenças entre um e outro, né? Basicamente são essas aqui, ó. Enquanto no lucro real, a base de cálculo é contada do lucro mensurado na contabilidade, né? Aquele lucro que a contabilidade prova que a empresa teve. E vai ter algumas adições, subtrações de alguns tributos à parte. O lucro presumido, a base é adquirida por meio da aplicação de um percentual pré-estabelecido em cima da receita da pessoa jurídica. Ou seja, vai presumir um lucro em cima do faturamento, tendo em vista que se presume que o lucro seja apontado. Então, a diferença entre um e outro é esse. Lucro real é em cima realmente do que aconteceu. E o lucro presumido, usa-se uma alíquota que o governo fornece em cima do faturamento da empresa, presumindo o lucro dela. Se a gente for fazer uma comparação do lucro presumido e do lucro real, em se tratando a tributos, as principais diferenças vão ocorrer nesses 4 aí, ó. Contribuição sobre o lucro líquido e imposto de renda. Vai ser calculado em cima do lucro ou da presunção dele. E o PIS e o COFINS, que é calculado em cima do faturamento. Mas tem algumas diferenças. Em relação a esses tributos, que são calculados em cima do faturamento da empresa, tem esses pontos aqui, ó. No caso do lucro presumido, o PIS e o COFINS vão incidir sobre o faturamento da empresa. Na maioria das situações é assim, 3,65 em cima do faturamento. No lucro real, também vai ser em cima do faturamento. Porém, o lucro real, ele não é garantido uma alíquota fixa. Pode ser uma alíquota mais alta ou mais baixa, dependendo da atividade da empresa. E o lucro real, ele pode utilizar créditos. Comprei um produto, paguei determinado tributo, né? Aqui no caso, o PIS e o COFINS na compra. Na hora de eu pagar de volta para o governo, eu posso abater. No lucro tributado, eu não posso fazer isso. Na contribuição social do lucro, 9%. A diferença entre um e outro é lucro real. Vou pagar 9% do verdadeiro lucro que a empresa teve. Lucro presumido em cima da base de presunção que eu encontrei.
Essa contribuição, né, era toda falada, explicadinha aí na Constituição Federal, ela é prevista lá no artigo 195 e constitui uma espécie de adicional do imposto de renda, né? Contribuição social sobre o lucro. Uma contribuição em cima do lucro para projetos sociais. É 9% em cima do lucro, tanto no real quanto no presumido. Ok? PIS e PASEP, contribuição que foi instituída aí em 1970, como forma de financiar programas de integração social, voltado aí para a integração do empregado. Atualmente, na nossa Constituição de 88, o produto da arrecadação é destinado aí ao financiamento do programa de seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômicos, que são financiados aí pelo BNDES. Tudo garantido em lei. E ele é pago dessa forma pelas empresas. Ó. Ele é um complemento do COFINS e ele é pago 0,65 sobre o faturamento, mas aí é cumulativo, eu não aproveito o crédito. No lucro real que eu possa aproveitar crédito, ele é cobrado 1,65. E em cima de importação, 1,65 também. Em cima do faturamento. COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Ela é cumulativa e incide sobre o faturamento. A COFINS cumulativa é tributo federal, previsto também lá na Lei Complementar número 70. Também aí para financiar projetos sociais. A alíquota é 3% em cima do faturamento. Ok? Lucro presumido, não aproveito o crédito de COFINS. Lucro real, posso aproveitar em alguns casos, sim. Aqui já está até repetido, que eu falei já. O Simples Nacional, né, gente? A gente viu, é o regime de tributação mais simplificado e é pago por meio da aplicação de uma alíquota em cima do faturamento do mês. Uma das principais vantagens desse regime é a diminuição das obrigações acessórias. E vocês viram que diversos impostos são recolhidos em uma única guia, que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Sempre vencendo aí nos dias 20. Aí fica a pergunta, qual o melhor? Uma opção mal feita, né, nessa etapa aí, pode gerar necessidade de pagamento de um conjunto de impostos inadequados, comprometendo sensivelmente a saúde financeira do negócio, ou até mesmo gerando problemas fiscais com a Receita Federal. Então fica a dúvida, qual que é o melhor? O que vocês acham? O Simples é o melhor mesmo, né? E se caso não puder enquadrar no Simples, por algum motivo? Dá menos trabalho, você acha? Mas... Aí nós vamos, na quarta, fazer um exercício sobre isso, para a gente ver, a nível numérico, qual que é mais vantajoso, né? Mas é isso aí mesmo. Então, vamos descansar aqui, na volta a gente faz um trabalhinho. Você ia embora mais cedo hoje? Na sexta que vem. Então, gente, vamos dar um descansinho, 20 minutinhos, e aí a gente volta, faz uma reflexãozinha aí. Combinado? Combinado. E...